Mas para isso é preciso que alguém vá pregar para eles. E aqui entra o terceiro argumento de Paulo, que está nos versos 14 e 15. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Esse é o terceiro argumento de Paulo sobre a necessidade de pregar aos gentios, e para mim é indubitavelmente o mais forte. Paulo aqui estabelece esse argumento através de 4 perguntas retóricas que eu fiz para os irmãos. Como invocarão aquele em quem nunca ouviram? Como ouvirão em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Com essas 4 perguntas retóricas, Paulo estabelece aqui, ele estabelece uma cadeia de eventos que começa com o envio missionário e termina com a salvação dos gentios. A cadeia é mais ou menos essa: Deus envia, o missionário vai e prega, os gentios ouvem, os gentios creem, os gentios invocam a Deus e os gentios são salvos. Ou seja, é uma corrente de eventos, está ligado, é uma cadeia de acontecimentos. Na ponta final está a salvação do mundo, e no início dela está o envio de missionários pela igreja. Ou seja, aqui Paulo estabelece uma relação inseparável entre salvação e pregação. Eu sei que muitas pessoas vão estranhar o que eu estou dizendo. Primeiro, parece que eu estou ouvindo: pastor, peraí, e aquela pessoa que se converteu lendo a Bíblia? Está dentro do que está aqui, porque uma Bíblia, quem é que levou para ela? Caiu do céu, no colo, a Bíblia? Alguém deu para ela, né? Ou ela achou de alguém, que recebeu de alguém, que foi enviado por alguém para traduzir a Bíblia e levar a Bíblia para todos os contextos. Pastor, e aquelas pessoas que tiveram um sonho a respeito de Jesus? Tem muita história sobre isso aí. Como é que elas reconheceram que era Jesus? Essas pessoas já tinham pré-conhecimento do nome de Jesus, já tinham alguma ideia do cristianismo. Ou seja, aqui você vê com muita clareza que não pode haver salvação se não houver pregação, ensino a respeito de Jesus. E isso Paulo está apenas reafirmando o que o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, para que alguém seja salvo, mesmo aqueles gentios morando nos lugares mais distantes, eles precisam conhecer a Jesus. Eles precisam invocar o nome de Jesus. Mas para que eles invoquem o nome de Jesus, eles precisam crer em Jesus. Mas para que eles creiam em Jesus, eles precisam ouvir a respeito de Jesus. Mas para que eles ouçam a respeito de Jesus, alguém tem que ir lá pregar a Jesus. Mas para que alguém vá pregar a Jesus, ele tem que ser enviado. Ele tem que ser mandado. Tem que ser apoiado, tem que ser suportado. Tem que ser incentivado, encorajado para que possa fazer isso. Percebem? Aqui você tem essa relação entre igreja, pregação e salvação. Essas coisas estão ligadas. Eu não chegaria ao ponto, de dizer, como alguns teólogos no passado disseram, que fora da igreja não há possibilidade ordinária de salvação. Eu não chegaria a esse ponto. Igreja aqui seria a igreja visível, não é? A igreja como organização. Mas eu diria que se a igreja não cumprir a sua missão de mandar pessoas para anunciar o evangelho, Deus não tem plano B em termos de salvação de pecadores. O plano é esse e sempre será. E aqui nós estamos diante do argumento mais poderoso do apóstolo Paulo para mover o coração da igreja de Roma. Ele termina aqui citando Isaías 52:7. Como está escrito, estou no verso 15. Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Se você for lá no Antigo Testamento, para o livro do profeta Isaías, abre no capítulo 52 e ler do 1 ao 7, você vai ver que Isaías está anunciando a restauração da nação de Israel. A nação de Israel estava no cativeiro, ou seria mandada para o cativeiro, permaneceria lá durante muitos anos. Mas Deus manda os profetas agora anunciarem a boa nova, a boa notícia, de que Deus restauraria Sião, que Deus traria de volta o seu povo, que o seu povo seria como no vale de ossos secos, ressurreto pelo poder do Espírito Santo,
Que notícia boa, que pés formosos daqueles que correm pelos montes para anunciar a Sião: a tua redenção chegou, teu livramento está vindo. Paulo pega aquela passagem de Isaías para dizer que isso se aplica àqueles que são enviados para levar o evangelho das boas novas aos que estão debaixo de um cativeiro muito pior do que o cativeiro que os judeus passaram 600 anos antes de Cristo Jesus.